Paz do Senhor a todos, amém? Todos estejam na graça de Deus. Irmãos, hoje eu vou entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa nossa leitura bíblica, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, que fala sobre Neemias, quando Neemias nomeia novos funcionários, né? Anani e Ananias. E que através dessa leitura bíblica vocês possam ser abençoados, que Deus possa falar grandemente com cada um de vocês, amém? Assim como Ele fala comigo todos os dias, que Ele possa falar com vocês e responder a cada oração aqui lançada, amém? No capítulo 7, versículo 1 fala: E depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros, cantores e levitas. E nomeei meu irmão Anani e Ananias como líderes da fortaleza em Jerusalém, porque era estes homens de verdade temente a Deus, mais do que muitos. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que se aqueça o sol, e até que aqueles que assistem estejam presentes, e feche as portas e as tranquem. Estabeleci guardas nos moradores de Jerusalém, cada um em sua guarda e cada um diante de sua casa. E a cidade era espaçosa e grande, mas pouco povo havia dentro dela, e não havia casas reedificadas. O censo dos exilados que retornaram, e pôs Deus então meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para que fossem recenseados segundo a ordem de sua linhagem, e achei o livro da genealogia dos que tinham subido antes, e encontrei nele escrito o seguinte: Estes são os filhos da província, que subiram no cativeiro dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara, os que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Hanani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número de homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Zefátias, 372. Os filhos de Arã, 652. Os filhos de Bata-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatur, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Abzag, 2.322. Os filhos de Adoricão, 667. Dos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até, Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os filhos de Anadote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate, Jearim, Querifa e Beirote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Dos filhos de Betel e Ai, 123. Dos homens do outro Nebo, 52. Do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Zenar, 3.930. Os sacerdotes dos filhos de Geaidas, da casa de Jesuia, 973. Os filhos de Imer,
1052. Dos filhos de Bazur, 1247. Dos filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Camiel. Dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros e os filhos de Zalum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acude, os filhos de Atita, os filhos de Isobai, 138. Dos servidores do templos, dos filhos de Azuvá, os filhos de Daboate, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Badom, os filhos de Leba, os filhos de Acaba, os filhos de Zalmai, de Naanã, os filhos de Gideel, de Caar, de Reaias, de Gerizim, de Necoda, de Razão, Gazão, Uzá, filhos de Bazéia, de Bezai, de Neumim, filhos de Nevuzim, os filhos de Abacuque, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acuva, filhos de Aru, filhos de Baslite, de Meida, de Arza, de Barcos, de Cícera, de Tamar, de Nesias, de Atifa, de servos do Salomão, os filhos de Zotai, os filhos de Soferete, os filhos de Berida, os filhos de Alaá, os filhos de Carcom, os filhos de Gidel, os filhos de Zedatias, os filhos de Atil, os filhos de Boquerete, filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. É muitos nomes, né, irmãos? Os que não puderam provar a sua genealogia, né? Estes são os que também subiram de Delmelá, Tel-Azar, Querube, Adom e Mer, as quais puderam mostrar a casa de seus pais, não puderam mostrar a casa de seus pais, e nem a sua linhagem, e eram de Israel. Os filhos de Lelaias, filhos de Tobias, de Negota, 642. E dos sacerdotes, filhos de Abaias, Cós, filho de Arbizalai, o qual tornou mulher das filhas de Barzilai e Gileatita, e se chamou pelo nome delas. Esses procuraram o seu registro nos livros das genealogias e não o achou. Como imundos foram lançados fora do sacerdócio. Etissarda, o governador, lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que fosse apresentado o sacerdote com Urim e Tumim. Irmãos, o que poderia provar a eles na realidade eram os judeus. Não há registro algum de que Urim e Tumim foram devolvidos. Não nos é dito nas Sagradas Escrituras exatamente o que eles eram. Acredita-se que eram possivelmente duas pedrinhas com a palavra sim e uma com a palavra não. Na outra, elas eram levadas atrás do peitoral do sumo sacerdote e eram usadas para revelar a vontade de Deus, que fica no livro de Êxodo, irmãos, e em Levíticos e Números. Toda a congregação em seu conjunto era de 42.360, sem contar os seus servos e servas, que eram 7.337, e entre eles havia 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, 435 camelos, os asnos, 6.720. E alguns dos chefes da família contribuíram com a obra de Sarda. Deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos príncipes das famílias contribuíram para o tesouro da obra com 20.000 dracmas de ouro e 2.200 libras de prata. Alguns dos príncipes das famílias contribuíram para o tesouro da obra com 20 dracmas de ouro e 2.200 libras de prata. E o restante do povo contribuiu com 20.000 dracmas de ouro, 2.000 libras de
prata e 67 vestimentas sacerdotais. Habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e os povos, e os servidores do templo, e todo Israel em suas cidades. E tendo chegado o 7º mês, os filhos de Israel estavam em suas cidades. Capítulo 8. Esdras lê e explica a palavra de Deus. E se juntou-se o povo como um só homem na praça que estava diante da porta das águas, e disseram a Esdras, a escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, o qual ordenara o Senhor de Israel. O povo abençoado estavam pedindo por instrução bíblica, com a instituição de que as escutassem a palavra de Deus, seriam ajudados efetivamente, e os ajudou, e efetivamente a todos ajudará. Irmãos, aqui nesse capítulo a gente vê que ele fala que o povo, ele era abençoado, mas eles pediam instrução bíblica, eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles necessitavam de ouvir a palavra de Deus, para que eles fossem alimentados, porque nós, irmãos e irmãs, não somos alimentados apenas com o que comer, não. Nós temos que se alimentar com a palavra de Deus. Nós temos que buscar na palavra o que Deus tem para nós. Porque através da palavra, todos os dias Deus fala conosco. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Por mais que vocês abram a Bíblia, se vocês abrem a Bíblia hoje, você vai ouvir uma palavra, amanhã você vai ouvir outra. Sempre tem renovo na palavra de Deus. E o povo, ele necessitava de ouvir a palavra de Deus para serem ajudados. Eles sentiam que, ouvindo a palavra de Deus, eles seriam verdadeiramente ajudados, que era só Deus que podia ajudar aquele povo. Amém? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei e a congregação diante dos homens, como também das mulheres, e de todos que puderam ouvir com entendimento, até os mais pequeninos, no primeiro dia do 7º mês. E diante da praça de que está diante da porta das águas, leu o livro desde a alvorada até o meio-dia, na presença de homens, de mulheres e de que pudessem entender. E todo o povo estava com seus ouvidos atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre o seu púlpito de madeira que tinham feito para isso. E junto a ele estavam Matatias, e Semã e Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, à sua direita, e à sua esquerda Bedaias, Misael, Malquias, Exum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Irmãos, esses homens estavam com Esdras, evidentemente, para o apoiar. Quantos na atualidade estão ajudando um homem de Deus? Será que nós sabemos quantos hoje estão ajudando um homem de Deus? É difícil saber, né, irmãos? E abriu, pois, Esdras o livro perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo se pôs em pé e estava atento. Temos que ter reverências à palavra de Deus. E então Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém. Amém significa assim seja. Levantando a sua mão, e se humilharam e adotaram ao Senhor inclinados e com os rostos em terra. Jesuá, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Zabdai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Belaias e mais os levitas faziam o povo entender a lei. E o povo estava ao seu lugar. E leram o livro da lei de Deus e com clareza explicaram o sentido de modo que viessem a entender a leitura. Irmãos, os verdadeiros pregadores do Evangelho devem fazer da mesma forma na atualidade. Este é o ensino expositivo, o único que pode ajudar as pessoas a entender a palavra. A Escritura é lida e em seguida explicada. Quando nós estamos fazendo uma leitura bíblica, nós podemos entender que a cada versículo, a cada capítulo, Deus está ali falando com cada um de nós. Nós vemos aqui que Esdras,
ele passou a ler e explicar a palavra de Deus para aquele povo, porque o povo necessitava da palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra. Isso quer dizer, nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui fazendo uma leitura bíblica com vocês, mas eu tenho certeza que a cada palavra ou versículo, Deus fala com cada um de vocês. Porque é Deus que alimenta, é Deus que transforma a palavra em alimento. Não sou eu que estou levando o alimento até vocês, é Deus, porque através desta palavra, Deus fala grandemente com cada um, cada irmão, cada irmã, e traz refrigério às nossas almas, traz refrigério às nossas aflições, porque eu sei que muitas vezes nós passamos por aflições, muitas vezes, às vezes muitos dias, mas se nós estamos pregando a palavra, se nós estamos ouvindo a palavra, a nossa fé se renova todo dia, porque a nossa fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, não é nem pelo falar, é pelo ouvir. Hoje eu falo e vocês estão ouvindo, mas não sou eu a falar com vocês, é Deus transmitindo a palavra dele para cada um de vocês, amém? E é através da palavra de Deus que nós somos alimentados todos os dias. Neemias de Sarto, o sacerdote Esdras e o escriba, os levitas que faziam o povo entender, disseram o povo, a todo o povo: este é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E lhes disse ainda: ide, comei as gorduras e bebei o vinho doce, e enviem porções aquelas que não têm nada preparado para si. Porque este dia consagrado ao Senhor é, por isso não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nesse versículo, aqui fala, né? Compartilhem com aqueles que não têm nada. O Senhor os perdoou, portanto não há mais necessidade de sentir-se triste. Foram encorajados e regozijarem-se, porque Deus estava regozijando neles. Este gozo encheu o coração de Deus, devido à obediência deles, significando tanto força quanto segurança para eles. Se na atualidade nós seguimos o exemplo desses judeus, também experimentaremos o gozo do Senhor, e isto será a nossa força. Recordemos que este é o gozo de Deus, do qual somos privilegiados a compartilhar. Os levitas, pois, faziam calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque santo é este dia, e não vos entristeçais. E todo o povo então se foi a comer e beber, e a enviar porções e a desfrutar de grande alegria, porque haviam estendido as palavras que lhes tinham ensinado. E todo o povo então se foi a comer, beber e enviar porções e desfrutar de grande alegria, porque haviam entendido as palavras que lhe tinham ensinado. Irmãos, eu repeti esse versículo aqui para vocês entenderem que Deus, ele está a par de tudo que acontece em nossas vidas. Quando nós nos silenciamos, muitas vezes a gente não entendemos até mesmo o silêncio de Deus. Mas é através do silêncio de Deus que Deus trabalha em nossas vidas. Ele se para em silêncio e nós ficamos às vezes aflitos porque Deus não nos responde, porque que Deus se silenciou, porque que Deus não traz resposta. Porque é no silêncio dele que ele está trabalhando por cada um de nós. A festa dos tabernáculos ia restaurada. E se ajuntaram no dia seguinte os chefes das famílias e de todo o povo dos sacerdotes, os levitas, Esdras, os escribas, para entenderem mais a palavra da lei. E encontraram escrito na lei que o Senhor tinha ordenado pelo ministério de Moisés que habitassem os filhos de Israel em cabanas na celebração das festas do 7º mês. E que fizessem também a passar pregão por todas as suas cidades e por Jerusalém, dizendo: saiam ao monte e tragam ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, ramos de palmeiras e de toda a árvore espessa, para fazer cabanas, assim como está escrito. Então o povo saiu e os trouxeram e fizeram cabanas para si, cada um sobre o seu terraço.
e em pátios e nos adros da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça das portas de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nelas, porque desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia não havia feito assim os filhos de Israel, e houve alegria muito grande. Não se deve entender que antes não houve o cumprimento quanto à observação dessa festa, mas somente que não houve tal gozo durante a celebração geral dela. A alegria muito grande foi especificamente enfatizada aqui. Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia, desde o primeiro dia até o último. Celebraram a festa dos 7 dias e no 8º dia realizaram uma assembleia solene, segundo as instruções estabelecidas na lei, segundo as sagradas escrituras. Amém? O povo jejua e se arrepende. Capítulo 9. E neste mês, no dia 24, ajuntaram seus filhos de Israel com jejum e com sacos, e trazendo terra sobre si. E havia já se afastado da descendência de Israel e todos os estrangeiros, e estando em pé, confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E postos de pé em seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte no dia, e na outra quarta parte confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. A oração é a confissão dos levitas. E levantaram-se logo sobre o lugar alto dos levitas, Jesuá, que é Josué, Bani, Zerebias, Cani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Querani, e clamaram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesuá, Gadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Bedaias disseram: Levanta-vos e bendizei ao vosso Deus, o Senhor da eternidade com a eternidade, e bendizei o seu nome glorioso e alto sobre toda a bênção e louvor. A alta honra devida ao nome de Deus é ensinada pelos escritores sagrados de forma unânime de Moisés, até o último dos seus apóstolos sobreviventes. Tu és o Senhor, tu somente. Tu fizeste os céus dos céus, e todos os seus exércitos da terra, e tudo quanto há nela, os mares e tudo o que há neles. E tu vivificas todas essas coisas, e os exércitos dos céus te adoram. Só tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus e lhe pôs o nome Abraão. E achou fiel seu coração diante de ti, e fez com ele uma aliança para lhe dar a terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, ferezeus, jebuseus e dos gerzeseus, para dar-la à sua descendência, e cumpristes a sua palavra, porque é justo. Vistes a aflição de seus pais no Egito, e ouvistes o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas a Faraó, e a todo o seu servo, e a todo o povo da terra, porque sabias que tinham agido soberbamente contra eles. E com isto adquiristes para ti um grande nome, como se vê neste dia. E dividistes o mar diante deles, e passaram pelo meio dele em seco, e aos seus perseguidores lançados nas profundezas, como uma pedra em grandes águas. E com coluna de nuvem os guiastes de dia, e com coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho por onde havia de ir. E desceste sobre o monte Sinai, e falastes leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E lhes fizestes conhecer o teu santo sábado, e lhes prescrevestes pelo ministério de Moisés, teu servo, mandamentos, estatutos e leis. E lhes destes pão do céu, e na sua fome, e em sua sede tu tirastes para eles águas das pedras. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra, pela qual elevastes a tua mão, pois tinhas que lhes dar. Mas eles, os nossos pais, agiram soberbamente e endureceram sua cerviz, e não inclinaram os ouvidos aos teus mandamentos, e não quiseram te ouvir, nem lembraram das tuas maravilhas que tinham feito a eles. Antes endureceram a sua cerviz. Em sua rebelião pensaram em pôr um capitão, para voltarem para sua servidão,
Mas tu, que és Deus, perdoador, misericordioso e clemente, demorado em irar-se e de muitas beneficências, não abandonastes. Além disso, mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te fez subir ao Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Tu, todavia, pelas tuas muitas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se separou deles de dia, para guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar o caminho pelo qual tinham que ir. E o teu bom espírito destes para ensiná-lo, e não retirastes o teu manar da sua boca, e água lhe destes em sua sede. As bênçãos contínuas do Senhor, irmãos, eram magníficas, né? Que aqui nessa parte da Bíblia nós vemos que ele fala aqui sobre todas as beneficências de Deus, todas as maravilhas que Deus fazia com aquele povo no deserto. Ele guiava o povo durante o dia, ele guiava durante a noite, ele mandava alimento, ele abria o mar, ele mandava maná, ele fazia maravilhas. Por mais que aquele povo fosse pecador, Deus era benevolente com eles. Deus era misericordioso. Porque Deus podia desistir daquele povo. Porque Deus é Deus, irmãos. Independente dele estar ali ou não, ele é Deus. Ele nunca vai mudar. Então ele poderia ter desistido daquele povo, não ter mais corrido, ter deixado eles para lá, desligado, tirado aquelas nuvens que acompanhavam ele do dia, que acompanhavam a noite. Mas não, Deus continuou sempre ali no refrigério, cuidando daquele povo, tentando fazer com que aquele povo mudasse o seu caminho, parasse com os pecados, saíssem da vida de perversão. Amém? As bênçãos contínuas do Senhor. E os sustentastes por 40 anos, irmãos. Porque Deus sustentou aquele povo por esses anos todos. Inclusive, Deus sustenta até hoje o povo dele, que somos nós, no deserto. E nada tiveram necessidade, as suas vestes não se envelheceram, nem incharam seus pés. E lhes destes reinos e povos, e os distribuístes cada qual ao seu território. E possuíram a terra de Sion, e a terra de rei Esbom, a terra de Og, a terra e o rei Bazã, embora estes fossem gigantes. E multiplicaram seus filhos como as estrelas do céu, e os introduzistes na terra, qual havia dito aos seus pais que entrariam nela para a possuí-la. Seus filhos então vieram e possuíram aquela terra, e humilhastes diante deles os moradores da terra, os cananeus, os quais entrastes em sua mão, e os seus reis e os povos da terra, para que fizestes deles conforme sua vontade. E tomaram cidades fortificadas, terra produtiva, herdaram casas cheias de muitas farturas, cisternas prontas, vinhas, olivais, e saciaram e engordaram e se deleitaram por tua grande bondade. Mas te irritaram e se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para convertê-los a ti, e cometeram assim grandes abominações. E os entregastes então nas mãos dos seus inimigos, os quais os afligiram, e no tempo da sua tribulação clamaram a ti, e tu destes os céus, e ouvistes, e segundo a tua muitas misericórdias, tu lhes destes libertadores que os salvaram das mãos dos seus inimigos. Dotávia, em tendo repouso, tornaram a praticar o mal diante de ti, pelo que tu o deixaste nas mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. Mas, ao se converterem, clamaram outra vez a ti, e tu dos céus os ouvia, e segundo as tuas misericórdias muitas vezes os livrastes. E lhe protestastes, para que se voltassem para a tua lei, mas eles agiram soberbamente, e não ouviram os teus mandamentos, e sim, pecaram contra os seus juízos, os quais, se o homem praticar, por eles viverá. E se negaram a levar o jugo, e endureceram a sua cerviz, e não quiseram ouvir.
largaste sobre eles por muitos anos a tua benignidade, e contra eles testificastes com teu espírito através dos teus profetas, mas não quiseram ouvir, pelo que os entregastes nas mãos do povo da terra. Mas por tua muitas misericórdias não os consumistes, nem os deixastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, forte e terrível Deus que guardas os pactos e a misericórdia, não sejas dito em pouco diante de ti todo o trabalho que infligistes aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Mas tu és justo em tudo o que tem vindo sobre nós, porque retamente tens agido por nós. Porém, temos feito o que é mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, sacerdotes, os nossos pais não puseram em prática a tua lei, nem atenderam aos teus mandamentos, aos teus testemunhos com os quais contra eles testificavas. E eles nem em seu reino, nem em sua muita prática a tua lei não atenderem, aos quais contra eles testificavas. E eles nem em seu reino, nem em sua muita abundância de bens que lhes destes, nem na terra espaçosa e fértil que entregastes diante deles, não te serviram, muito menos se converteram das suas más obras. Eis que somos servos hoje, servos até na terra que destes aos nossos pais, para que comestes do teu fruto e do teu bem. E ela multiplica o teu fruto para os reis dos que, por causa dos vossos pecados, puseste sobre nós, que exercem domínio sobre os vossos corpos e sobre os vossos animais, conforme a vontade, e estamos numa grande angústia. Angústia que veio sobre Israel devido ao seu fracasso, irmãos, de viver para Deus apesar das repetidas advertências. E por causa de tudo isso, nós fazemos uma firme aliança, escrevemos selada pelos nossos príncipes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Irmãos, o verdadeiro arrependimento conduz à ação. Eles assinaram o compromisso de andarem a lei de Deus. Infelizmente, eles quebraram depois esta aliança também. Aqui nós vemos nesse versículo 9, quantas e quantas vezes o povo de Deus recebia a bênção, agradecia, se arrependia dos seus pecados e voltavam novamente a pecar. Deus ia lá, misericordioso, cuidava, tratava, fazia o povo se arrepender, fazia o povo se voltar para ele, mas voltava novamente a pecar. Irmãos, se naquela época, nesse tempo aqui era assim, imagine o hoje. Hoje, como está o mundo? Como está a nossa vida? Será que nós podemos parar um pouco e refletir sobre nossas vidas? Refletir sobre as nossas ações? Ações essas que nós não sabemos se estamos agradando ou não a Deus. É isso. Esse pecado de hoje é o mesmo pecado de antes. É aqueles pecados que existiu, que ainda existe no mundo de hoje. Muitos se arrependem, muitos se voltam para os caminhos do Senhor e de repente cai de novo, de repente se afasta novamente de Deus e deixa de fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro pecado. Porque a gente pensa assim, não, vou fazer só hoje, amanhã tá tudo bem. Não, vou fazer só isso, é pequeno, Deus não vai notar. Irmãos, não existe pecado grande e nem pecado pequeno, existe o pecado. Existe o arrependimento? Existe. Mas o arrependimento Deus tem que reconhecer que está vindo dentro do teu coração. Que é um arrependimento verdadeiro. Muitos se arrependem, mas se arrependem da boca para fora. Pedem perdão a Deus da boca para fora. Sabendo que hoje ou daqui a pouco ou amanhã vai fazer a mesma coisa. E era isso que esse povo fazia. Eles cometiam o pecado, blasfemavam, murmuravam, reclamavam, faziam o mal, pecavam, aí se arrependiam, pediam perdão para Deus. Deus, como ele sempre é misericordioso com seus filhos, ia lá e perdoava.
Quando aquele povo recebia o perdão, eles voltavam a fazer tudo de novo. Por quê? Porque eles já estavam acostumados. Não, eu vou pecar e eu sei que Deus vai me perdoar. Não, eu vou fazer porque eu sei que Deus não vai reclamar. A gente não pode ser assim. Uma hora Deus se cansa. Deus também tem paciência. Uma hora Deus para. Deus nos deixa, Deus dará. Deus nos deixa solto. Ele solta a nossa corda. Ele folga a nossa corda. Aí quando a gente pensar que Deus está nos puxando, já era. Já passou. Não tem mais volta, irmãos. Então nós temos que buscar, entender a palavra de Deus, entender o que Deus quer de nós. Deus quer nosso verdadeiro arrependimento. Deus quer nossa verdadeira mudança. Muitos hoje procuram a Deus porque acham assim, não, eu vou fazer a vontade de Deus porque eu vou ser abençoado e vou receber o que eu necessito. No momento que recebe o que necessita, esquece de Deus. Irmãos, irmãs, isso é verdade. Isso é uma realidade. Ah, eu preciso tanto disso. Ah, eu preciso tanto daquilo. Aí na hora que Deus concede a sua vontade, o seu pedido, o que você faz? Vira as costas para Deus. Não é assim que nós temos que agradecer a Deus, a tudo que Ele faz por nós. Nós temos que agradecer a Deus por cada livramento que Deus nos dá todos os dias. Porque se hoje nós estamos vivos, nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós estamos se alimentando, bebendo, dormindo, acordando, é porque Deus nos dá o livramento todos os dias. Quantos não têm mais oportunidade de acordar e dar um bom dia para um filho, dar um bom dia para uma mãe? Quantos hoje não acordaram, irmãos? Quantos hoje estão de luto? E nós estamos aqui firme e forte. Então nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que ser grato a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas. Porque Ele faz e continua fazendo. Ele não para, Ele não cessa as suas vontades. Ele não cessa as suas bênçãos. Deus, Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus que cura, que liberta, que renova, que transforma todos os dias nossas vidas. Então nós temos que se apegar a esse Deus, amém? Vocês possam me acompanhar no Salmo 23, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nesse momento, Senhor, meu Deus, te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa mensagem, Pai. Eu venho apresentar os meus filhos e meus familiares. Eu venho pedir, Senhor, meu Deus, por cada um deles. Eu sei, Pai, que nós não podemos levar a salvação a cada um dos nossos filhos, familiares, entes queridos, mas eu sei que nós podemos interceder por cada um deles. Pai, que seus filhos e filhas que se encontram aqui neste canal, Teu, possa orar pelos seus filhos, pelos seus familiares, possa buscar por aqueles que necessitam da paz, que necessitam da graça. Pai querido, eu te agradeço por cada livramento. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, pelo pão de cada dia, pelo emprego. Eu te agradeço, Senhor, pelo teto, pela saúde, por poder abrir a boca e louvar e honrar o seu nome. Pai, eu apresento cada vida que aqui se encontra, Pai, que o Senhor possa ouvir cada clamor, cada oração, que o Senhor possa ouvir cada pedido. Pai, eu não sei o que seus filhos necessitam, não sei o que seus filhos precisam, mas eu sei que o Senhor é um Deus grandioso que sabe todas as coisas. O Senhor conhece as necessidades dos teus filhos, Pai. Então que o Senhor possa, Senhor meu Deus, ser esse Deus grande na vida deles, esse Deus que existe na minha vida. Eu sei que pode existir na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa levar mantimento, que o Senhor possa levar provisão, levar resposta. Pai, abre portas de emprego, vai levando a saúde onde houver uma enfermidade, vai curando, vai libertando e renovando a vida dos teus filhos. Visita os hospitais, os asilos, os orfanatos, visita as escolas, visita, Senhor meu Deus, os presídios.
Visita, papai querido, os leitos nas UTIs. Visita aqueles que estão acamados, Senhor meu Deus, que não podem nem mesmo se levantar. Vai levando a cura para os teus filhos, Pai. Vai repreendendo o espírito da morte, vai repreendendo a macumba, vai repreendendo o espírito maligno, vai repreendendo a oração contrária. Repreende, Pai, joga por terra todo o mal das nossas vidas, Pai. Acampa seus anjos dentro da minha casa, Pai, e na casa dos teus filhos. Pai, desde já eu te agradeço pelo dia. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por ter cuidado tão bem de nós, Pai. E te peço perdão por todos os meus pecados, Senhor meu Deus. Se fiz algo que não te agrada, que o Senhor possa me perdoar e me dar sabedoria e discernimento para não pecar mais, Pai. Obrigada, Senhor meu Deus, pelo seu cuidado, por minha vida, pela vida dos meus filhos e familiares e pela vida de cada irmão e irmã que aqui se encontra, Senhor. Porque o Senhor conhece a vida de cada um deles, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Pai. E que a provisão possa chegar na vida de cada um dos teus filhos, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Todos dizem amém. Que todos possam ficar na graça de Deus. Compartilhe. Entre aqui nesse canal, se inscreva, me ajudando a crescer mais e mais e levar a mensagem de Deus. Amém? Fique todos na paz do Senhor.